Vocês já ouviram e cantaram tantas coisas lindas, né, nessa noite, que eu sei que o coração de vocês está cheio. Mas eu quero só pontuar poucas coisas aqui para vocês, porque a gente precisa entender algumas coisas para a gente poder vivê-las, não é? Por que que a festa de Pentecostes é uma festa tão importante? Quando Jesus fala, ele resume a missão dele, a gente poderia até dizer que essa frase, Jesus resume a missão, em Lucas 12, 49, Jesus diz assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que ele já tivesse aceso. Então vocês imaginem, o que é esse fogo, né, que ele veio trazer, né? Que ele veio trazer o Espírito Santo para nós, para que o Espírito Santo possa nos renovar. O Espírito Santo, ele não faz remendo, não. Então a nossa vida não é remendada, não. É renovada. É fazer a criatura de novo. O que nos faz ser transformados? Quando você pega um milho para virar pipoca, ele passa pelo fogo. Se não passar no fogo, continua milho. Se você pôr no fogo, fica aquela pipoca deliciosa. A gente, para ser transformada, a gente precisa da força de Deus, do Espírito de Deus, para que mude nossos pensamentos, nossos desejos, né? Transforme o nosso coração, faça com que a gente abra os olhos para outras coisas que a gente ainda não viu. Então, esse fogo é aquele que queima, mas não consome, nos transforma. E é tão interessante que eu queria que vocês prestassem atenção agora e vocês fizessem junto comigo. Respira comigo. Então, assim como o ar não é vital para a nossa vida biológica, podemos ficar sem o ar? Não. Assim é o Espírito Santo para a nossa alma. O Espírito Santo é o respiro da alma. E é tão interessante que a gente não presta atenção, né? Como é que o mundo nos dispersa de Deus, né? Hoje o mundo está ligado em tudo que polui o ar, não é? Tudo que polui o ar, o povo não está atento, os ecologistas não estão atentos com a fumaça, com tudo que está poluindo o ar e que pode envenenar o ar, que a gente não vai dar conta de respirar. E quem está preocupado com o que está envenenando o espírito? Vocês já pensaram nisso? O que de verdade pode estar envenenando o Espírito Santo em nós? Envenenando e poluindo a nossa cabeça e o nosso coração, e impedindo que o Espírito Santo de verdade se manifeste. Entende bem que a gente não pensa nisso, né? Tem uma analogia, né? Porque quem comanda o corpo? É a alma. A gente é que tem a ilusão, que a gente é que é bacana no físico. O nosso físico não é nada, Jesus não fala isso. O corpo não é nada se a alma não estiver de pé. Então, o que nos põe de pé? O que te dá energia para caminhar? Tem dia que você levanta e não quer nem sair da cama. É o Espírito Santo de Deus que fala, coragem, e te põe de pé. Então, como que a gente cuida mal? Como nós temos pouca consciência daquilo que a gente vai vendo, vai ouvindo e vai vivendo e que vai intoxicando o Espírito Santo em nós, vai impedindo que o Espírito Santo se manifeste. Então os nossos olhos às vezes estão tão acostumados com violência, tão acostumados com imagens tão diferentes daquilo que o Senhor pediu, onde a gente não vê mais quantas manifestações de amor, quanta dureza, quanta coisa causada pelo egoísmo, quanta coisa que não tem feito com que se manifeste de verdade aquilo que Jesus veio dizer aqui.
Eu vim trazer fogo à terra, e como gostaria que isso já estivesse pegando fogo mesmo, ateasse esse fogo. Quanto que Ele gostaria de ver a nossa transformação, o quanto que Deus Pai quer doar esse fogo a todo mundo, a todas as gerações. Mas guarda uma coisa que eu já disse para vocês: o cristianismo, ele é uma religião do desejo. Então eu tenho que desejar o Espírito Santo de Deus. Ele não nos é imposto. Deus não nos impõe nada, é tudo um convite, né? Então nós temos que desejar, nós temos que pedir, nós temos que desejar com o nosso coração de verdade. Eu quero receber, Senhor, o Espírito Santo. Por quê? Porque eu quero ser transformado para ser uma testemunha que seja credível do Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e saber quem eu represento. Para isso é um processo. E esse processo de transformação não vai acontecer em nós sem o Espírito Santo. Hoje a gente vive numa era que a comunicação nunca foi tão facilitada. Os meios de comunicação nunca foram tão fáceis. Hoje as distâncias parecem que deixaram de existir. Você deita aqui hoje, acorda em Roma às 5 horas da manhã. Ou em Miami, onde você quiser chegar. Parece que as distâncias nem existem mais, parece que os países viraram bairros. E nunca o ser humano esteve tão sozinho. Ele perdeu a capacidade de comunicar, né? O povo está junto, mas está sozinho. Hoje as pessoas ficam do lado uma da outra, cada um conversando na internet. Mas não se vê mais, não se olha mais, não entende mais a dor do outro, não é capaz mais de olhar o outro. Hoje o mundo caminhou tanto a nível da ciência, da tecnologia, que o homem tem certeza que ele não precisa de Deus. E que imagina se ele precisa perder tempo em ouvir a palavra de Deus, rezar então, imagina se isso é possível. Isso é perda de tempo, imagina. A gente já está quase chegando a ser Deus. Então, na verdade, o ser humano não percebe que ele está construindo de novo uma história que está descrita na Bíblia. Qual é? O que contrapõe a Pentecostes? Qual a história da Bíblia que contrapõe a Pentecostes? Pentecostes é unidade, é nos fazer é nos fazer compreender, é eu fazer olhar para essa menina e saber se ela tem uma dor ou não. O que é o ser? O que é? Pentecostes é isso, aquele que nos faz amável, que nos faz compreender o outro. Qual foi o inverso disso? Está na Bíblia. O quê? Pode falar. Que não tem certo, não tem erro nem acerto, nós somos irmãos. Babel. Babel é o oposto de Pentecostes. Os homens achavam que davam conta de construir um mundo e fazer um caminho para chegar no céu sem Deus. E eles conseguiram compreender em determinado momento que estavam construindo um contra o outro. E hoje muitas vezes a gente vive Babel, dentro das casas, do trabalho, ninguém entende ninguém. Comunicação hoje é um problema gravíssimo. Na era da comunicação, a comunicação é uma coisa gravíssima. Um dos maiores problemas que a gente tem no hospital é a falta de comunicação. Eu não sabia que a gente tinha que ter ficado em jejum, ninguém comunicou. Mas na era da tecnologia, na era da comunicação, a comunicação falta. Porque na verdade, nós precisamos de pedir a Deus que, por isso que é o Espírito Santo, por isso que eu tenho que desejá-lo, eu tenho que querer ser transformada, eu tenho que querer ser renovada, eu preciso querer que Deus mude toda a minha história, mude meu olhar, transforme de verdade, eu não preciso ter medo, porque imagina, como é que nós, nessa diversidade aqui, cada um de um jeitinho, como que nós vamos ser o corpo místico de Cristo? Nós somos igual uma farinha seca. Como é que junta uma farinha para virar um pão, virar uma massa? O que junta? Tem que ter a água.
É a água do Espírito, não é? É o Espírito Santo que foi derramado em nós na água do batismo, né? É Ele que vai juntar a gente, faz uma massa só. Mas se quisermos. Isso que é o belo das coisas de Deus, né? Porque tudo de Deus é se você quiser. É um convite, é uma proposta. E nós temos que dar a resposta. É muito simples. As coisas de Deus são encantadoramente simples. Porque Ele não te obriga. Ele te convida. Ele te convida a permitir que o Espírito Santo seja aquele que vai cuidar da sua vida. Deus deu uma missão ao Espírito Santo. Falou, eu te dou o cuidado da criatura. Você precisa cuidar da criatura de forma que Deus possa habitar em nós, né? De forma que a gente possa ser o templo de Deus. Lembra daquele bom samaritano? Lembra da parábola do bom samaritano? Daquele que fica caído, machucado, e que ele é cuidado, as feridas é derramado óleo, é feito, é enfaixado as feridas, é levado a um lugar para ser curado. Assim somos nós diante de Deus. Quando a gente desejar de verdade o Espírito Santo, com toda a força do nosso coração, e dizer a Ele, eu creio em Deus, e eu quero que de verdade ter uma vida com Ele. Eu quero de verdade entender o que é Deus falando pela minha boca. Eu quero de verdade entender o que é Deus agindo pelas minhas mãos. Eu quero de verdade, porque isso é uma coisa espetacular. Ver que não sou eu, mas é Ele em mim. Espetacular. É algo que nos deixa sem palavras, ver Deus fazer em nós. É quando você pede e Ele age através de você e você fala, não fui eu, foi Ele. A gente reconhece exatamente quando não é a gente, mas é Deus fazendo através da sua vida. Então quando a gente desejar de verdade, fala com Ele, vem arrancar, cumprir em mim aquela promessa que Deus deu em Ezequiel, que tiraria do nosso coração o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que o Senhor escreveria no nosso coração, com as letras do Espírito, a sua lei. De forma que a gente não precisaria, né, disso, a gente viveria porque já está escrito em nós. E já daria conta de viver. Lembrando aquela música que vocês cantaram, porque nós somos terra árida, terra seca. Como é que nós vamos produzir fruto se não for irrigado? Pelo Espírito Santo de Deus. É a água que tem que nos irrigar. Porque o que depender de nós dá o quê? Nada. Nada. E é tão bom tomar essa consciência que não somos nada. E que tudo dependemos de Deus. E deixar Deus fazer essa transformação, porque isso é uma aventura. Porque o Espírito Santo, né, como de Deus, só vai agir à medida que eu permitir. Somente quando eu me abrir a essa transformação, a não ter medo. Vocês imaginem, quando o Espírito Santo, quando houve Pentecostes, né? Que o Espírito Santo veio, onde é que os discípulos estavam? Eles estavam reunidos aonde Jesus tinha feito a última ceia com eles, na presença de Nossa Senhora. Eles estavam lá, morrendo de medo, com as portas trancadas, com medo de morrer. Você conhece Jesus? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí de repente vem o Espírito Santo. Porque aonde tem o Espírito Santo de Deus não existe medo. Ele que nos dá coragem de testemunhar, Ele que nos dá coragem de falar o nome de Jesus, Ele que não nos deixa envergonhar, Ele que nos deixa aí as últimas consequências. Por que existiram tantos mártires, tantas pessoas que testemunharam o nome de Jesus? Se você falar que acredita nele, você morre. Estou morto, creio. Então, é só Ele que nos coloca a palavra certa na nossa boca, te dá a atitude certa, te dá condução. Porque nós achamos que não precisamos dele para nos orientar. Nós estamos longe de querer ser a imagem de Deus. O mundo hoje quer saber disso não. Eu ser a imagem de Deus, imagina, eu quero ser a minha imagem. Eu quero ser o bacana que o mundo vai mostrar. Mas o mundo nos traz uma ilusão tão grande, de um tanto de nada, que não nos leva a nada. O Espírito Santo de Deus tem uma proposta absolutamente irrecusável.
é de fazer uma vida nova, uma vida com sentido, uma vida que cada um de nós recebeu tantos dons de Deus. É o Espírito Santo que vai permitir que a gente possa devolver a Deus esses frutos multiplicados. Mas é multiplicar 100 vezes, 1000 vezes. Por que a gente não consegue fazer isso, né? Porque sozinho nada podeis fazer. Quem disse isso? Foi Ele, foi Jesus. A proposta de Pentecostes é uma proposta maravilhosa que se renova. Por várias vezes no dia a gente precisa chamar o Espírito Santo de Deus. Tem que tomar uma decisão, tem dúvida. O Espírito Santo é doce, né? Ele é uma doçura. Fala, me mostra, Espírito Santo de Deus, me revela a vontade do meu Pai agora. Me mostra o caminho, me dá a direção. Me ajuda a fazer as coisas certas. Me ajuda a amar a Deus, me ajuda a servi-lo. Acerta o meu caminho de amar e servi-lo. Me ajuda a ser testemunha fiel dele. Me ajuda a não ter medo. Renova o meu coração. Coloca fogo dentro de mim. Me dá esse amor a Deus incondicional. É assim, sem medo. Oração do desejo. Deus é aquilo que a gente deseja. Eu quero caminhar na presença, eu quero ser queimado, né? É o que vocês vão rezando muito e pedindo. Quantas vezes vocês estão rezando e estão sendo queimadas? A mão queima, o pé queima, você morre de calor, porque está diante daquele que é o fogo que nos queima. Vocês imaginam o que esses discípulos fizeram? Quanta coisa eles fizeram. Cada vez que Pedro falava, era a multidão que convertia. E nós? Porque eu não tenho que falar pela força das minhas palavras. Não sou eu que vou convencer ninguém. Não sou eu que vou fazer com que alguém se converta a Deus. Quem é que nos convence? Está escrito na palavra de Deus. Quem nos convence do pecado? Quem nos convence que a nossa vida está fora do trilho? É um só. É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos mostra com doçura, né? Ele que nos mostra, se você fizer desse jeito, será melhor. E se a gente aprender a ouvir o Espírito Santo, a gente aprender a ler o que Deus quer nos falar na palavra, em cada vez que recebemos a Eucaristia, é ali mesmo, né, que nós vamos aprender, né, a deixar ser, eu falo que é dominado, né, se entregar, né, entregar as rédeas da sua vida para aquele que sabe o caminho. Entender que nós podemos caminhar com Ele como um bom pastor, porque só Ele tem um lugar certo para nos levar, só Ele sabe onde estão as fontes de água viva, que é Ele mesmo, né? Só Ele tem a pastagem certa, né? É só Ele. Só Deus tem o melhor. Mas é difícil, porque dentro de nós existe a guerra mesmo, né? Que é as coisas da carne e o fruto do Espírito, né? Que é a paz, que é a liberdade que todo mundo deseja. Isso é espetacular. Porque o dia que a gente tem essa opção por Deus, nada te inibe. Se as pessoas falam, mas você não faz isso porque a religião te proíbe, fala, imagina, o que Deus proíbe? Religião é da liberdade, né? Deus não precisa de escravo, gente. Deus, porque o amor, para você amar alguém, é uma atitude de liberdade. Ninguém te obriga a amar. Eu posso chegar perto dessa moça linda e falar, você tem que me amar? Imagina, o amor é algo que seu coração, de repente, no meio de um tanto, algo que seu coração bateu diferente por aquela pessoa. Existe alguma coisa mais livre do que aquilo que o amor une? Não existe nada mais livre do que isso. É assim a gente com Deus, é uma história de amor. É do amor dele conosco, que é a nossa resposta de amor com Ele. Quem vai nos transformando, quem vai nos fazendo ver diferente, é somente o Espírito Santo de Deus, né? Ele que pode renovar, fazer com que cada um de nós seja uma criatura nova. Que dia que isso pode acontecer? Cada dia que eu quiser. Então, cada dia que eu quiser, eu posso começar um dia novo, uma vida nova, um ano novo. Eu falo, eu quero ser um discípulo fiel. Eu quero, de verdade, viver um evangelho que eu esteja comprometido até a raiz dos meus cabelos. Porque eu creio
Que eu creio na imortalidade do meu corpo e da minha alma, como a gente falou semana passada. Eu creio. Eu creio que esses olhos irão ver Ele. Eu creio. Então, para isso, eu tenho um caminho. O caminho é Jesus. Não tem outro, né? Não tem outro caminho. O mundo vai tentar tirar você, o mundo vai tentar te dividir, o mundo vai tentar te dissipar, vai tentar te distrair, vai tentar que você não fique na direção de Deus. Vocês podem ter certeza disso, né? Tudo acontece para você não rezar, tudo acontece para você não estar aqui, tudo acontece. Fala, você vai perder tempo em rezar? Você vai perder tempo com isso? Sendo que isso é a única coisa que alenta o nosso coração, né? Como é que isso me dá força? Como é que isso me impulsiona? É somente o Espírito Santo. Porque aquele que anda com Deus, está escrito lá em Isaías, corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, que Deus renova as nossas forças, né? É Ele. É esse mistério, gente, é um mistério. Esses insights que vocês têm, não é assim? Você fala, vou para ali, não, vou para cá. Como é que pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? Então, quando eu digo para vocês assim, qual é esse mistério do Espírito Santo em nós? Então, aprenda uma coisa. Eu digo isso para vocês como irmãos. Aprenda a tudo pedir opinião a Deus. A tudo. Se tem alguém aqui que é da área de saúde, que lida com a vida diretamente do outro, sempre peça a Deus que te ilumine, para que você faça sempre o melhor, para que você possa ser sempre a extensão da misericórdia de Deus, sempre a extensão. Então, cada dia que amanhece, que eu estou na igreja, antes de ir para o hospital, eu estou em oração por todos aqueles que eu irei encontrar, para que eu possa ser a extensão da misericórdia e diminuir a dor e o sofrimento do outro, porque assim nós revelamos Deus, não é? Para isso Ele veio, para colocar cada um de nós em pé, nos conduzir, curar as feridas, não é? Gerar vida, não é assim? É assim que fazemos, pela palavra, pela nossa profissão, nós vamos ajudando Deus a agir no mundo. E é tão interessante, quando eu vou para o consultório à tarde, antes de ir para o consultório, eu estou de joelho rezando de novo, para que Deus me faça ver aquilo que é necessário, para aliviar a dor, aliviar o sofrimento, aliviar, essa é a missão. E aí me acontecem coisas muito interessantes por causa do Espírito Santo de Deus. Há uns meses atrás eu estava no CTI, eu recebi um telefonema de um pai, de uma criança, de um adolescente que é atleta, e ele me disse, fulano, adolescente, está reclamando de vontade de fazer xixi, falou que está doendo para fazer xixi. Onde que eu levo ele fazer um exame de urina? Antes, enquanto eu pensava onde eu ia mandá-lo, eu falei, não vai levar ele fazer exame de urina não. Isso é apendicite aguda. O apêndice dele está encostando na bexiga. Ele está com vontade de fazer xixi, mas é apendicite aguda. Vá agora lá no Mater Dei, pede o plantonista que eu mandei pedir a delicadeza de fazer um ultrassom dele agora, porque ele tem um apendicite e precisa ser operado. O doutor falou, ele está com vontade de fazer xixi. Pois é, mas é apendicite aguda. O povo que estava do meu lado nem abriu a boca. Os médicos que estavam do meu lado devem ter pensado, a Filó está trabalhando demais, está meio surtada, né? Eu continuei trabalhando. Passou umas 2 horas, 2 horas e meia, o pai me ligou. Doutor Filó, como é que a senhora sabia que era apendicite? Eu já está sendo operado. Falei, não era eu. Agradece a Deus, que impediu que complicasse. E isso é tão interessante que 2 colegas minhas que estão ouvindo falar de Deus, falaram comigo assim, Filó, você não podia me explicar como é que alguém te telefona e você sabe quem tem que ir para o seu consultório, quem vai para o hospital, quem pode ficar em casa sossegado, não vai acontecer nada. Eu falei, porque não sou eu. O dia que vocês compreenderem, e eu falo isso para vocês, não para honra minha, mas para honra e glória do nome de Jesus, para que vocês possam entender que o Espírito Santo de Deus é real, que Deus é real.
que Ele é realmente o ar que a gente respira. E que se a gente permitir, Ele fará proezas através do ser. Ela falou, a gente fica tão atordoado que quando você fala uma coisa, a gente fica até com medo. Fala, melhor obedecer. Quando você chega no CTI e sai desligando os remédios e fala, pode dar alta nesse, tira esse respirador, porque já passou muito aperto. E nunca deu errado, porque não sou eu. Vocês têm que entender que quando a gente reza e se entrega e fala, faça em mim, Ele faz. E quando eu falo com vocês esse convite, faço para vocês essa proposta e falo, entrega a sua vida e fala com Ele, faça em mim a vossa vontade, não tenha medo, que vai virar a vida do avesso. Não tenha medo, confia. Se você entregou, vá, sem medo, porque o Senhor vai te conduzir. E isso é o que eu falei no início, é uma experiência impressionante, ver Deus fazer, através da nossa miséria, através do meu nada. Ele querer que fazer da minha vida algo que Ele possa fazer com que os que estão atentos percebam, não pode ser ela. Eu falo, não sou eu. É aquele que habita em nós. Eu rezei antes, falei, Jesus, me dá discernimento. Jesus, me mostra o que é isso. Me mostra. Para quê? Para mim não. Para diminuir a dor e o sofrimento dessa família. Me ajuda a ser só e unicamente a extensão da vossa misericórdia. É porque a gente sabe o nada que a gente é. A gente sabe que a gente é terra seca. A gente sabe que a gente sozinho vê e não enxerga. Mas com o Espírito Santo de Deus, é possível você ver e transformar. Essas coisas são tão claras, que eu já contei isso para vocês há muitos anos atrás, isso deve ter mais de 20 anos. Quando, uma das primeiras cirurgias nossas de Jatene, e um bebezinho que veio do interior, hoje já deve estar uma mocinha, e essa criança demorou para chegar para nós, porque sempre precisa de alguém que tenha coragem de dizer a verdade, né? E nem sempre quem diz a verdade é bem querido, né? E todo mundo era a primeira filha de um casal do interior de Minas, a mãe professora, e todo mundo, depois nós vimos o álbum, a gente não sabia se ria ou se chorava do álbum, que a criança na banheira cor-de-rosa e a criança era roxa e ninguém via. Então o contraste era gritante, mas ninguém via. A criança no meio, banheiro cor-de-rosa, alguém do lado fazendo um pose, ninguém percebia que a criança era roxa. Até que chega aquelas visitas que ninguém gosta. E olhou e falou assim, gente, vocês não estão vendo? Esse menino está roxo. Como que alguém põe defeito no meu filho? Né? Eu quero matar. Aí todo mundo primeiro briga. Até que alguém falou, gente, não é que está roxo mesmo? Aí levaram e chegou para nós, as artérias do coração nasceram trocadas, que tinha que estar direito na sua esquerda e vice-versa, e ia morrer. Estava tudo trocado. Aí cirurgia de urgência, aquela confusão, né? Depois que chega e descobriu, pode todo mundo correr, porque a coisa está preta. Aí operou, e eu recebi estava lá de manhã, e aquela luta com essa criança, um empenho que essa criança vivesse, porque hoje essa técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo nosso Adib Jatene, né, que já faleceu. Essa técnica hoje é usada no mundo inteiro e hoje os meninos ficam curados. E aí essa criança fez a cirurgia, estava indo muito bem, eu estava no consultório trabalhando, a plantonista ligou e falou, filho, está dando tudo errado com o menino. Eu falei, que é isso, gente? Como está dando tudo errado? Não está bom não. Eu falei, mas eu não posso ir aí não. Vocês podem manter essa criança viva, porque o consultório está duro. Vê que não é de hoje que eu trabalho, né? Então, assim, eu não vou chegar aí antes de 11 horas. Não, vocês mantêm esse menino vivo, olha tudo, revê tudo, que eu chego aí às 11 horas. Eu voltava tanto ao hospital que a direção da Santa Casa me liberou de estacionar junto com as ambulâncias na portaria principal, porque caminhar perto da Santa Casa às 11 horas da noite não é um lugar que eu te convido a ir, porque o risco é grande. E aí, quando eu cheguei lá 11 horas da noite, eu estava subindo as escadas e falei com Jesus assim, falei, Gê, presta atenção, eu estou um caco, nem preciso te contar que eu não sei se eu quero tomar banho,
comer. Eu não sei o que eu quero. Eu estou tão cansada que eu acho que eu não tenho nem 2 neurônios mais pensando. Mas eles chamaram que o menino não está bom, não. Mas o Senhor sabe o que ele tem, e eu não sei, quem está lá também não sabe. Mas o Senhor sabe. Então deixa eu te pedir uma coisa. Nem vou de elevador, vou de escada para ir pensando, para o Senhor ter tempo de trabalhar, entendeu? Eu vou subir nas escadas. Só tenha misericórdia de mim. Porque eu preciso chegar eu preciso ver esse menino resolver a situação. Eu tenho que voltar para casa, rezar ainda para não acabar as rezas de hoje. Comer, tomar banho, dormir, daqui a pouco, acordar de madrugada, voltar, daqui a pouco eu estou aqui, hoje nem sei se eu fico direto, e não vai dar tempo. O tempo é curto, meu amigo, é curto. Me ajuda. Então eu vou chegar lá, me mostra o que está acontecendo, vamos resolver esse negócio de preto, não poder ir embora. Só me ajuda, só tenha misericórdia de mim. Do menino e de mim. Olha o trapo aqui, olha o caco, olha o caco. Muito bem, subi as escadas. Cheguei lá, o pessoal estava alvoroçado. Eu fiz só assim para o povo. Fui lavar a mão. E quietinha lavando a mão, o pessoal falou assim: o que a filha está fazendo? Ele está demorando tanto. Aí a turma que me conhece falou assim: vocês não aprenderam até hoje, não, que ela está rezando? Ela está rezando. Falei, e as contas? Falei, não precisa falar nada, eu vou olhar o menino. Calma, vou olhar. E comecei a olhar, que tanto de remédio ligado no coitado. Fui olhando de ponta a ponta o que estava acontecendo com a criança, até como é que o remédio saía lá de cima e chegava no menino. E fui olhando tudo. Jesus mostrou o que era. O tempo foi tão rápido que o povo ficou escandalizado. Aí, mas é porque é ele, né? Aí eu falei com o povo, já descobri. Falei, não é possível que você descobriu. Eu falei, eu não, Jesus, né? Mas como vocês não acreditam que ele está vivo, e que ele é uma pessoa, e que ele anda conosco, e que de verdade ele é vivo, quero mostrar para vocês onde é que está o problema. Não é possível. Falei, eu não vou mexer para vocês poderem, todo mundo ver. Vem cá para vocês poderem ver. Alguém está vendo alguma coisa errada? O povo olhava e falava assim, não estou vendo nada. Filó, nós já conferimos tudo. A supervisora louca, o que você está vendo aqui que eu não vi? Onde é que está errado? Falei, está aqui o erro. Filó, não é possível. Falei, não sou eu que estou vendo. Jesus está mandando mostrar para vocês o que está aqui errado. Para mostrar que ninguém viu. Porque assim, a gente diante da situação, se Deus não nos fizer ver, a gente não enxerga. Mas está na sua frente, mas eu não sou capaz de ver sem Jesus falar, abre o olhinho, olha, está aqui o problema. Eu falei, vocês viraram o trio errado, o remédio está voltando, não entra na criança, buscar está ruim. Não é possível, quer ver? Aí quando eu mostrei, o pessoal falou, mas não é possível que ninguém viu. Falei, é assim mesmo, não é possível que ninguém tenha visto. Então vamos virar. Vira. Aí mudou a história. Falei, vou sentar aqui no banco, olha, dá uma olhada se está faltando mais alguma coisa para Jesus mostrar. Porque eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora e eu vou carregar ele, porque vocês, ninguém acredita, ninguém reza, né? Então eu vou. Vamos embora. Está tudo certo? Tudo certo. Claro que a saúde é alta. Está em casa, deve estar pensando em casar. Mas essas coisas eu conto para vocês e repito, não é para mim. É para que eu tenho que testemunhar para vocês. Porque Deus coloca a semente no nosso coração quando coloca os dons. É preciso que a gente reparta uns com os outros o fruto daquilo que eu vivo. O fruto daquilo que eu vivo é testemunho, para que eu te encoraje a fazer o mesmo. Compreende? As experiências que vocês têm com Deus é testemunho, para que o outro fala, não é loucura, é verdade. Eu posso crer. Para que a minha vida também possa ser mudada, para que eu também possa ser usada. Deus usa, se você deixar, se você quiser, se você acreditar. Que aquilo que Deus tem para nós é muito maior que a gente ousa pensar, ousa sonhar. Deus faz. Em nós, coisas que você fala, não é possível que foi. Fala, eu tenho certeza que foi eu mesmo, eu não vou enxergar, eu estou morto, não estou enxergando nem eu. Quanto mais que esse negócio é emaranhado de coisa que deu errado, salvou o menino. Mas é Ele que mostra, é Ele que revela. Por quê? Porque Deus quer o quê? A vida. É isso que Ele deseja. Deus quer a nossa felicidade.
E às vezes tem uma coisa que está emperrando, te impedindo de ser. Aquilo que está poluindo o Espírito Santo em mim. Não deixando que Ele de verdade exerça todo o potencial que Ele tem para fazer dentro da nossa miséria. O que Ele pode fazer em nós? Um dia eu queria que vocês lessem, não sei quantos leram aqui, o livro de João Paulo II, o Papa dos Milagres. Quantos leram? Uma, duas? Que pena. João Paulo II, existe um livro, o Papa dos Milagres. Todos os milagres que João Paulo II fez andando. Era de impressionar. Quem publicou, quem escreveu essa história? O fotógrafo do Vaticano, que era ateu, se converteu por causa dele, por causa do testemunho de João Paulo II. Numa determinada região tem o depoimento de um médico, que tinha uma mãe esperando João Paulo II passar, e tinha uma criança nos braços da mãe, com paralisia cerebral. Ele passou, fez o sinal da cruz na testa da criança. E a criança voltou a ser normal. Andou, falou, e o médico ficou todo mundo passado. Foi o que ele fez? Foi ele? Não. Foi quem habitava nele. E ele dizia, quando falava, o senhor ficou sabendo disso? Ele falava, Deus é muito bom. Tem uma das histórias de uma criança no México, de 5 anos de idade, que viu pela televisão que João Paulo II ia chegar. Ela falou com a mãe, mamãe, eu quero comprar uma roupa nova para ir no aeroporto ver o Papa. A mãe falou, meu filho, não vou conseguir ver o Papa não, meu filho, mas não é uma multidão, mas eu quero. E essa criança tinha leucemia. Na mesma cidade tinha um mecânico que comprou uma pomba branca, que queria soltar na hora que ele visse o Papa. Essas fotos, gente, foi fotografado. Então o livro é lindo porque esses milagres foram fotografados. E ele fotografava. Então ele disse que no dia que ele ia chegar, na hora, essa mãe foi com o filho para o aeroporto, vocês podem imaginar a multidão esperando. E o mecânico também foi. E eles estavam um do lado do outro, sem ninguém saber de nada. E ele com a pomba na mão e a mãe com o menino no colo. E esse fotógrafo disse que João Paulo II, quando descia, chegava no aeroporto, ele quebrava qualquer protocolo. O segurança quase ficava louco. Porque ele já andava sabendo, ele escreve assim, parece que ele já sabia onde ele tinha que ir. Era claro que ele sabia onde ele tinha que ir. Então a foto, quando de repente a mãe está segurando o menino, João Paulo II chega do lado. Pode imaginar? O mecânico fica tão assustado que ele solta a pomba. Então a foto é a pomba voando, a mãe com o menino no colo e João Paulo II mostrando, falando assim, assim como essa pomba voou, assim a sua doença também voará. E aí depois esse fotógrafo vai atrás de todos esses casos que ele viu, e as curas todas confirmadas. Então a gente precisa conhecer que isso é real. Chegou um judeu, foi escrita uma carta, porque os judeus querem ser enterrados lá no vale, onde está descrito que será a ressurreição. E ele chegou no Vaticano, o Vaticano recebeu uma carta, que ele morava nos Estados Unidos, e ele estava indo para Jerusalém, para acabar de morrer, porque era uma doença terminal, e ele estava indo com o médico dele, ia descer no jato dele, lá na maca, com soro, etc., com o médico, que ele queria ir ao Vaticano. João Paulo II falou, sim, poderia ir. E quando ele chegou, João Paulo II perguntou para ele se ele queria assistir uma missa. O povo ficou louco, falou, como que um judeu vai assistir uma missa? João Paulo II não escutava, não, mas pode vir, assistir a missa. E na Capela Sistina, foi uma coisa fechada. Quando ele começou a dar Eucaristia, João Paulo II foi e deu Eucaristia para ele. O pessoal falou, como que você deu Eucaristia para ele? Respondeu, não, deu Eucaristia. Ele foi embora, entrou no avião, voltou e foi embora para Jerusalém, para morrer lá, com a família e o médico na assistência lá, que ele queria ser enterrado lá. Tempos depois, o Vaticano recebe a carta da cura. Então, esse livro eu não posso contar todos os casos, né? Mas eu quero deixar em vocês o desejo de lerem, porque isso tudo é real. Então, essas coisas pequenas que eu conto para vocês, que eu tenho
a oportunidade de perder a fala, de ver Deus fazer, é para instigá-los a entender que isso é real. Que isso que Jesus falou, que gostaria que a gente de verdade fosse transformado, para que a gente revelasse e levasse Jesus aonde a gente fosse, levasse a esperança, levasse às vezes que Ele permitir a cura, ajudar o outro a crer, ajudar o outro a caminhar, a revelar esse Deus de amor. É uma proposta para todos nós. Leia esse livro de João Paulo II, tem lá nas Paulinas, João Paulo II, o Papa dos Milagres. É um livro assim, vocês vão ficar fascinados, porque é tudo real, não é? Vocês vão ficar encantados, né? Então isso é a riqueza da nossa igreja, é a riqueza de pertencer a esse Deus maravilhoso que faz questão de participar da nossa vida, e de não nos deixar aqui como criaturas, cheias de feridas, sofrendo. Não, Deus quer trazer primeiro a cura da minha alma, da sua, para que depois você, renovado, você possa levar ao outro aquilo que te transformou. Então a proposta é linda, que a gente tenha coragem de dizer a Deus: eu quero que seja arrancado do meu coração e me dado um coração novo. Eu quero ter a sua lei inscrita no meu coração. Eu quero de verdade viver com os olhos no Senhor, não preocupado com a glória do mundo, que isso não leva a lugar nenhum. Eu não quero ter sucesso no mundo, eu quero que Deus me olhe, e eu quero que as minhas atitudes agradem a Ele, e só a Ele, porque não adianta o mundo aplaudir, Deus falar: não era isso. O que eu quero é que Ele olhe e fale: é isso que eu queria que você fizesse. Então que a gente nunca tenha medo de se entregar ao único que você nunca se arrependerá de entregar a sua vida, e deixar Deus fazer, e você ficar sem fala, quando Deus também continuar agindo. Já reunimos para tanta coisa, mas eu agradeço muito, muito, e a quem me deu o Velotrol, agradeço aos bonecos que estão chegando, né? Os bonecos usados, seja Barbie, seja Homem-Aranha e etc., porque o trabalho da psicopedagogia, da pedagogia, faz um trabalho com as crianças. Primeiro a voz que lava todas as bonecas, lava todo mundo, fica tudo pendurado no varal. E aí o que é feito com a criança é feito antes do boneco. Então você vai drenar um tórax, drena o tórax do boneco. Então está deitado o menino com dreno o tórax, o boneco com dreno o tórax. Se a menina está com sonda, passa a sonda na Barbie, fica a Barbie e a menina de sonda. Então, para ir fazendo trabalho lúdico, vai fazer traqueostomia, faz traqueostomia no boneco, para a criança ir trabalhando. Então esses bonecos me fazem muita falta. E eu falo: gente, vocês não ganham um Homem-Aranha, vocês ganham 10 Homem-Aranha, um azul, um verde, né? Então desentulhar as casas, né? Porque isso os meninos levam, então a rotatividade isso é muito alta. É um trabalho belíssimo, é um trabalho de ajudá-los a viver a dor, o luto. Então, quando vocês estiverem com muita coisa entulhada, fala: filho, que está precisando de usar lá na Santa Casa. Sempre. Tudo é reciclado, né? Tudo a gente usa, porque esse é um trabalho maravilhoso. O Velotrol nosso é quebrado, e uma pessoa com generosidade falou: não, filho, pede um, não pode me pedir 2. É pior que o menino está de jejum, o que a mãe faz? Para enrolar, até o bloco cirúrgico chamar. Pô, o menino Velotrol e anda com esse corredor da Santa Casa, porque é um corredor longo, né? Vai e volta, vai e volta. Então é muita coisa que ninguém imagina que a gente passa, mas é que é necessário. Então muito obrigada, porque vocês me escutam, né? Vocês me ajudam com imposto de renda, vocês me ajudam. Muito obrigada. Porque esse é o nosso compromisso com o irmão, né? É o nosso irmão, né? Nós somos todos irmãos. Nós não vivemos o momento da dor lá, do sofrimento, mas estamos de cá e podemos aliviar de algum jeito. Essas coisas nos ajudam demais. Então, muito, muito obrigado, tá? Por tudo. O dia que vocês quiserem conhecer o trabalho, quiser fazer um tour, a gente dá um jeito para vocês conhecerem, tá? Muito obrigado por tudo isso. Você fica só olhando, né? A gente dá um jeito de fazer um tour lá, para o pessoal conhecer tudo que é feito naquele lugar.
Já tem gente querendo esse tour, né? Pois é, nós fazemos, bobo, isso é fácil, não é difícil não. Para aquelas pessoas que ainda não têm o link, né, do imposto de renda, eu continuo recebendo lá no Instagram muitos pedidos de contadores, como eu compartilhei com você, né? Deus seja louvado por isso. Então, qualquer coisa é só me chamar, que a gente tem, já postei, está salvo nos destaques, mas se você tem dificuldade de encontrar, é só me chamar lá por mensagem que eu mando. Obrigada pela ajuda. Estamos juntos. Obrigada. Estamos todos juntos no mesmo barco. Você pode estender sua mão para cá, para que a gente possa rezar. Senhor, derrama o teu Santo Espírito sobre a doutora Filó. Senhor, nós clamamos a tua presença sobre essa tua filha amada, instrumento teu, Senhor, que as palavras dela sejam como sementes nos nossos corações, das pessoas que assistem de casa e que assistirão a gravação desse grupo de oração, sementes que darão frutos de uma verdadeira conversão. Nós precisamos de Ti mais que tudo, e é isso o nosso desejo: estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra e ter a coragem necessária para fazer tudo o que for preciso até alcançarmos o céu. Mãezinha, que a senhora interceda e proteja a doutora Filó hoje e por onde quer que ela vá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. Façam do Espírito Santo o grande amigo de vocês. Chamem Ele várias vezes ao dia. Chamem o Espírito Santo. Nós estamos no mês de maio e eu não poderia passar por esse mês sem falar dela, de Maria. Quando eu falo, antes de eu chegar onde é que eu preciso falar com vocês, a gente precisa se ver na relação com ela. Porque às vezes a nossa relação com Nossa Senhora é uma relação distante. Porque afinal de contas, ela é toda poderosa, ela é assunta ao céu, ela é imaculada. Fala, nó, fico longe. É muito distante de mim. Às vezes eu entendo que e vejo ela como a primeira discípula de Jesus. Então eu posso vê-la como minha mestra, porque ela sabe o caminho. Mas às vezes eu vejo Nossa Senhora e reduzo a ela como uma santinha que me concede graças a baixo custo. Então eu preciso ver como é que eu tenho vivido a minha relação com ela. Primeira coisa que eu gostaria de lembrar, que nós todos somos filhos dela. E nós somos filhos gerados no momento da dor. Quando nós recebemos ela como mãe, aos pés da cruz.
Quando Jesus teve que conseguir mais um fôlego, mais uma força, você imagina, ele estava pendurado numa cruz. E ele respira para falar: eis a tua mãe. E está escrito no Evangelho de João que a partir daquele momento, João recebeu ela na sua casa. Vocês acham que a casa que a gente precisa receber Maria, que João recebeu, foi só uma casa física? Então, hoje o que Jesus deseja, nos deixando ela como mãe, é que a gente saiba acolher Maria no nosso coração. Porque com ela nós teremos um caminho seguro para voltar para casa. Então, pensem nisso. Se eu acolho Nossa Senhora de verdade como minha mãe, como minha mestra, como aquela que já fez o caminho e por isso ela pode me ensinar. Nós sabemos que ela, como mãe, ela é uma poderosa intercessora. Se vocês têm hábito, ou não sei se têm hábito de rezar a ladainha de Nossa Senhora, tem hábito? Já rezaram? Alguns. Na ladainha de Nossa Senhora tem um título, cada título tem uma explicação, ok? Nada é à toa, ok? Nada é à toa. Mas tem um título que chama Auxílio dos Cristãos. Quem acrescentou esse título foram os papas. Porque se vocês estudarem e verem por que tem Auxílio dos Cristãos, está explicando sobre esse título. Nossa Senhora venceu 5 grandes guerras, batalhas, através de qual espada? Por que ela usou de arma? O que foi usado? O rosário. Então, as guerras foram vencidas à medida que os papas estavam rezando o rosário. Quando Napoleão Bonaparte tirou o Papa de Roma, como é que o Papa voltou para Roma? Pelo rosário. Então, a maior arma que nos foi entregue é o rosário, que nós não usamos. Mas foi uma arma. Se vocês tiverem como estudar, tem livro que explica só a ladainha. E explica todas as guerras. Tá? Guerra mais tirânica que existiu contra um turco tirano demais, cruel demais. Como é que foi vencida? Do outro que estava pegando o pé, pegando o pescoço, pisando literalmente no pescoço dos cristãos. Como é que ela venceu tudo isso? Rezando o rosário. Nós desconhecemos a arma que a mãe nos deu. Então, ela como mãe, ela tem o poder de intercessão desde sempre. Quando Tiago, apóstolo, depois que Jesus tinha morrido, antes, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha voltado aos céus, e São Tiago, Tiago de Compostela, estava sozinho, trabalhando, fazendo, evangelizando, ele estava ficando desanimado, quando Nossa Senhora faz a bilocação e vai lá e fala: Tiago, coragem, tem que continuar o caminho. Então, Nossa Senhora, da mesma forma como estava atenta aos discípulos e às orações, ela está atenta a cada um de nós, vocês não tenham dúvida disso. Ela é mãe. Já viu mãe perder alguma coisa? Perde nada. O olhar dela é impressionante. Ok? Então, o poder de Nossa Senhora conosco, é para a gente, hoje quando eu trago isso, eu trago para que a gente possa rever a nossa relação com ela. De como que eu vejo, aonde eu estou nisso que eu falei. Se ela é tão distante de mim, porque ela é imaculada e santa, se ela é minha mestra, ou se ela é aquela que eu reduzo como uma santinha só para conseguir graças. Eu gostaria que vocês descobrissem ela como a grande discípula, a primeira discípula, por isso a nossa mestra. A Bíblia revela muito pouco o que Nossa Senhora disse, não é? Muito pouco. Porque ela não precisou de falar muito.
Vocês têm curiosidade, sabem quantas vezes Nossa Senhora falou na Sagrada Escritura? Está descrito. Quantas vezes está descrito que a palavra saiu da boquinha dela? 7 vezes. 5 vezes pelo Evangelho de Lucas e 2 em João. Então nós vamos ver isto. As palavras que ela falou, porque São Lucas descreve Nossa Senhora como a discípula perfeita. Então hoje nós precisamos de aprender com ela, como nossa mãe, como é que é esse caminho. Então, se alguém quiser acompanhar e marcar, a primeira está no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo aparece para Maria e comunica com ela sobre a maternidade e fala com ela, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, e fala que ela encontrou graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu seio, e já está escutando, e darás à luz a um filho, e o chamarás com o nome de Jesus, e fala que ele vai ser grande. Ela escuta tudo. Aí ela disse ao anjo, está no versículo 34, ela fala, Maria, porém, disse, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O que nós temos que aprender com ela nesse momento? A total transparência de Nossa Senhora diante de Deus. Nossa Senhora é completamente verdadeira. Ela não esconde, não brinca de esconde com ele, mas ela mostra para ele a realidade. Ela fala, deixa eu te contar, eu sou uma menina pobre, casada já com José, já tem papel assinado, não tenho nada, sou uma menina de 13 anos, 14 anos, como é que vai ser isso aqui mesmo? Eu vou ser a mãe do Filho do Altíssimo? Então, essa verdade, essa clareza, essa honestidade diante de Deus, a gente tem que ser. Nós temos que aprender com a mãe. Falar com ele aqui, deixa eu contar para você a minha situação. Minha situação é essa. E diante dessa situação, o Senhor está propondo isso mesmo. E é isso. Ela propõe isso, ela fala, sem mentiras. Ela toma conta, ela tem consciência absoluta daquilo que ela é. Do nada, para a proposta tão... Imagina o que é uma menina de 14 anos, imagina para ela que já sabia daqui, já existia a promessa da vinda do Messias. Todo mundo sabia, todo judeu esperava a vinda do Messias. E de repente fala, é você mesmo. Vai vir através de você. Imagina toda aquela promessa ver sendo realizada através dela. Então a gente aprender que diante de Deus, diante de uma situação que nos é apresentada, a gente tem que ter completa honestidade e clareza e mostrar para Ele qual é a nossa situação. Falar, é essa situação. A segunda palavra, Maria escutou, o anjo falou, não precisa ter medo, o Espírito Santo virá sobre ti. Então no versículo 38, Nossa Senhora fala de novo, depois que ela escuta tudo, ela fala, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou coisinha fácil, né? Essa parte é bem simples, né? Essa é a segunda palavra, quando ela se coloca completamente à disposição de Deus e fala, eis-me aqui, eu sou a sua serva. Quando a gente aprende a ter uma relação com o Senhor, e aprende a ter uma vida de oração, a consequência da nossa vida de oração é estar à disposição do Senhor, porque estabelece uma relação de confiança, no sentido de que eu entendo que a vontade dele é superior à minha. Nesse momento, Maria entende que a vida dela está muito além do que ela sonhou, que era casar com José e ter a vida normal. A vida dela estava a serviço de algo muito maior, que ela nem conseguiu ousar pensar. Isso é para nós.
Se a gente aprender a colocar a nossa vida diante de Deus, nós podemos entender que a nossa vida está diante de um projeto de Deus que é muito além do que a gente conseguiu pensar. No plano de salvação, que a gente não consegue compreender a beleza dele, e um dia vamos entender quando estivermos diante dele, na hora da nossa morte, quando as pessoas não forem nem comunicar que nós morremos, e que alguém fala, morreu, nós já estamos diante dele. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês, que isso é real. Nosso julgamento é antes do povo chorar a nossa ausência, nós já estamos lá. E aí nós vamos entender qual era de verdade. Era para ter feito o quê com a nossa vida? Então, o que nós aprendemos aqui? Que eu não posso fechar a minha vida no meu ateliê. E falar, eu quero isso, 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 e vou fazer isso, isso e isso. Quando eu entendo para que eu fui criada, a dimensão que Deus me criou, eu me coloco à disposição dele e falo que a minha vida esteja a serviço de algo muito maior do que eu posso ter imaginado. Vocês têm coragem de fazer isso? Fala, mais ou menos. E o medo que a gente tem de não sei o que ele vai fazer, para onde que ele vai me levar, como é que ele pode virar a minha vida do avesso? Nossa Senhora correu o resto da vida. Imagina o coitado de José. Se vocês estudarem São José, que é uma coisa apaixonante, São José, ele pequenininho, São José morou na casa onde Davi, que era filho de Jessé, morou. Então Jessé com os filhos moraram numa casa onde depois São José morou. E São José tinha outros irmãos. E São José desde pequenininho era um menino de muita oração. Desde pequenininho. E os livros relatam que São José rezava, escondido dos irmãos, que os irmãos não davam sossego para rezar. E ele rezava pela vinda do Salvador. Mal sabia ele que ele é seu pai. Compreende a dimensão? Então que a gente não tenha medo, e como ela coloque a nossa vida à disposição dele. Falei, filha, mas ele pediu só para me acender o fósforo. Então segura bem o fósforo, está tudo certo. Mas que a nossa vida esteja à disposição de algo muito maior, que às vezes a gente fecha e reduz o projeto de Deus. Não reduza. Está escrito assim, o que será que Deus é capaz de fazer por alguém que se entrega para Ele? Completamente. Não coloca nenhuma reserva e fala, faça. Pode ser algo escandaloso. Então aprender a dizer para Ele, eis-me aqui. Um dia nós vamos aprender. Um dia nós vamos aprender que rezar é igual estar diante da sarça ardente. Porque quando a gente ajoelha ali diante dele, é Deus vivo, ok? Como é que foi essa primeira cena? Onde que nós vimos isso? Moisés, lembra? Quando Moisés se perde e sobe no monte, lá, e que Deus aparece, né? Quando ele vê a sarça ardente, ele fala, tira o sapato, Moisés, tira a sandália, porque o solo é sagrado. E ele fala, Moisés responde, eis-me aqui. Jeremias, quando Deus chama, responde, eis-me aqui. Isaías, quando vê a glória do Senhor, ele fala, quem irá por mim? Quem irá falar? Isaías fala, eis-me aqui. Isso é extraordinário, gente. E diga a gente aprender, e quando ele fala para Jeremias, eu vou fazer desse povo o meu povo, eu serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. E quando eles clamarem por mim, eu responderei, eis-me aqui. Você é de morrer de chorar. Eis-me aqui. Então, da mesma forma, a gente vai aprender que rezar é se colocar diante dele e falar, eis-me aqui. Eis-me aqui, a seu dispor. Como ela se colocou, a serva do Senhor. Então, essa foi a segunda vez que Nossa Senhora falou. A terceira vez que Nossa Senhora falou, continua em Lucas. Quando ela chega na casa de Isabel. E que Isabel fala com ela, né? De onde me vem a graça da mãe do meu Senhor me visitar? O que Maria fala? O que ela faz? Ela canta magnífica. Por que ela canta? Porque ela está enamorada. Imagina, ela estava repleta do Espírito Santo. Imagina tudo que eles sonharam, a promessa estava para se cumprir, e se cumprir nela.
Então Maria canta, a alma dela, né, estava exultando em Deus. Presta atenção, quando é que nós vamos cantar para Deus? Quando é que eu posso ter meu espírito que vai exultar em Deus? Quando eu viver uma experiência de um eu com tu. Maria viveu a experiência dela. Maria conhecia tudo da Escritura. E naquele momento ela vivia uma experiência única, ela e ele. Quando é que vocês vão poder cantar? O Senhor fez em mim maravilhas. Na minha miséria, Ele olhou para a pequenez de mim, eu sou nada, miserável, e Ele fez em mim maravilhas. Quando é que vocês vão conseguir cantar? O dia que vocês experimentarem o que é viver uma experiência com Deus vivo, que eu vi falando com vocês. Vocês entenderem que é um Deus que você pega, que está com você no olho do furacão, que chora com você, que anda com você, que corre com você, que participa da sua história. Já falei com vocês. Para que o projeto de Deus acontecesse, Ele precisou de uma vida concreta. Ele pegou a história de Maria, uma menina simples, prometida a José. E nisso ele fez com que a história da salvação acontecesse. Ele precisa da sua história, da sua vida, para que o agir de Deus continue agindo no mundo, acontecendo no mundo. Compreende? Deus não faz, já falei mais de uma vez para vocês, vida espiritual não é um chapéu que sobrevoa a sua cabeça. Ela é concreta. O agir de Deus é concreto. Nós somos a extensão da misericórdia dEle, pelo olhar, pelo ouvido, pela boca, pelas mãos, pelos braços, pelas pernas, pelo seu coração. Diga a gente entender isso. Deus continua fazendo uma obra na nossa vida. E Nossa Senhora continua intercedendo para que a gente continue, permita que essa obra não fique inacabada. Foi o salmo de hoje. Não permita, Senhor, que essa obra que o Senhor começou fique inacabada. Então é entender que Deus usa sim da sua história. Precisa que essa história aconteça. Então um dia nós também vamos poder cantar. Um dia nós vamos poder dizer isso aqui. Tudo isso que Ele fez, a minha alma, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para o meu nada e fez uma obra escandalosa. Porque Ele é Deus. E eu falei com Ele que podia. Então, isso é belíssimo, né? Essas são as 3 primeiras palavras de Nossa Senhora, né? A 4ª palavra dela, foi quando Jesus sumiu no templo. Sumiu lá, lembra? Quando eles subiram para Jerusalém? Nossa Senhora sumiu. O menino sumiu 3 dias, não gosto nem de pensar nessa cena. Porque não tinha celular, não tinha GPS, tinha nada. Teve que voltar. E o menino que sumiu era filho do Altíssimo, que me foi entregue, e o menino some. Não gosto de pensar nessa cena. O que Nossa Senhora fala quando encontra com ele? Ela não faz nenhum escândalo, ela não fala, o que você fez com a sua mãe? Ela é de uma delicadeza que é impressionante. Ela fala, olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Então Nossa Senhora, apesar de todo o sofrimento dela, de toda a angústia, ela teve um olhar para o outro. E aqui a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade com o outro. A gente não caminha sozinho. Maria era a grande protagonista depois de Jesus. Mas ela não deixou de ver a angústia e o sofrimento de José. Caladinho. Caladinho. Ela não deixou de ver o sofrimento dele. E naquele momento ela mostra para ele o sofrimento do outro. E isso aqui, nessa verdade, quando ela mostra para Jesus o sofrimento do pai dele, é um momento de intercessão. Que a gente precisa aprender a rezar uns pelos outros. Assim como Nossa Senhora intercede continuamente diante de Deus por nós, quando a gente reza Ave Maria, a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora.
e na hora da nossa morte. São os 2 momentos mais importantes da nossa vida. Agora, porque é o que eu tenho para viver. E na hora da minha morte, que é o segundo momento mais importante da minha vida. Na hora da minha morte, vai comigo, vem cá comigo, me ajuda a me defender diante do seu filho. Vão comigo. É porque a gente reza tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente fala. Agora. Então, Nossa Senhora vive intercedendo por nós. Todos os minutos que eu estou rezando, ela está intercedendo. Então, nós precisamos de rezar uns pelos outros. Porque tem momentos que a gente não tem força para rezar. Então, alguém apresenta para Deus a minha história e fala: olha por ele. É meu irmão. É minha irmã que está sofrendo. Aí a sua oração tem um poder de intercessão junto a Jesus. A 5ª palavra dela está lá no Evangelho de João. A 5ª e a 6ª estão no capítulo 2 de João, se vocês quiserem guardar. Quando Nossa Senhora olha a situação, chega diante de Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Acho que da mesma forma como ela olha para a nossa vida e fala para Jesus assim: como é que esse povo está andando, meu filho? Cadê a alegria desse povo por pertencer a um Deus vivo? Não é a alegria desse povo de ser um povo que tem um Deus que ressuscitou, que propôs a eles uma vida que é eterna. Esse povo está morto, meu filho. Tem mais alegria. Qual que é a marca do cristão? É alegria. Esse povo que se arrasta. Esse povo que perdeu a motivação. Esse pessoal que perdeu o sentido da vida. Essa é a doença que eu mais tenho medo. Porque ela é uma doença silenciosa. É quando você perde seu propósito. Você perde seu sentido. Porque isso vai te deprimindo e muitas vezes te leva ao extermínio. Nós temos que ter um propósito, tem que ter uma alegria. Então, esse povo não tem mais alegria. Eles levantam já reclamando, lamuriando, dormem reclamando, às vezes nem. E se arrasta durante o dia. Não tem mais alegria de levantar e ter uma pertença e de falar: meu Deus, eu acordei, estou toda viva, tudo normal, então eu estou por sua conta, eis-me aqui para vos servir. Só por hoje, que nós só temos hoje, não tem amanhã. Eu tenho agora. Compreende como a gente não pode permitir que isso se perca? Então, quando ela olha para a nossa vida, ela deve pensar: Gima, por que esse povo é tão tristinho? Por que eles não têm vontade? Falta energia, falta desejo, falta uma razão para esse povo estar de pé. Por que esse povo precisa de tanto remédio, gente? Eu fico impressionado. Por que precisa de tanto remédio? Para tirar a ansiedade, para diminuir a tristeza, para ficar de pé. Por que é tanto remédio? Nossa cura está aqui, ó. O dia que vocês entenderem que Ele está vivo, vocês vão cair durinha. Que sentou diante de um Deus vivo que te olhou. Ah, o dia que a gente entender isso. Ah, nós vamos ser mal acostumados demais. Ah, o dia que eu entender que quando eu recebo a Eucaristia, eu recebi um Deus vivo. Como nos falta fé. Como nos falta. E aí, a sexta palavra dela: fazei tudo o que Ele vos disser. Quem não escuta, não obedece. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou fazer tudo o que Ele me disse se eu não? Para me escutar, eu tenho que ter silêncio. Eu tenho que ter tempo de oração. Eu tenho que querer estar diante de Deus. Mas a gente é indisciplinado. Estou falando uma mentira? A gente não tem vida de oração. Então a gente vive na superfície. A gente vive distraído. Falei com vocês semana passada que um dos padres do deserto nos diz que um dos maiores pecados nossos é a distração. Eu fico vendo vocês sentadinhos, os olhinhos girando. Distraído, perdido. Tem que olhar, não é para mim, não é para ele mesmo. Mas distraído.
Então a gente não escuta, ele para, ele fala e eu não escuto. Mas eu tenho que ter um coração aberto para ouvir. Quando eu escuto, não é aqui, é aqui. Eu tenho que ler essa palavra e entender que isso é para mim. Fazei tudo o que ele vos disser. O que será que ele falou que eu não entendi nada que ele falou hoje? Será que eu parei, se eu escutei a palavra de Deus hoje? Eu meditei na palavra hoje? Eu escutei o salmo que falava, complete a obra. Que o braço de Deus não está curto para te alcançar. Que Ele sabe onde você está nesse momento. Não só sentado aqui, mas do ponto de vista espiritual. Ele sabe onde você se encontra. E somente Ele pode tirar de onde você está. Você acredita nisso de verdade? Será que eu confio o bastante no amor que Ele tem por mim, para que eu possa obedecer? Mas Jesus, eu queria ir para lá. Não, lá não, vai aqui, ó. Mas eu tenho certeza? É aqui. Eu queria ir lá, vai não, vai aqui. Será que eu confio para largar a mão daquilo que eu quis e para fazer aquilo que Ele pediu? Para poder confiar, eu tenho que ter uma relação íntima. Eu tenho que conhecê-lo. Para conhecer, eu tenho que teoricamente perder tempo. Mas a orientação de Nossa Senhora é: fazei tudo que Ele vos disser. Como ela acompanhou tudo e viveu tudo que Deus disse. Porque à medida que as coisas iam acontecendo, ela ia guardando o coração dela. Imagina quanta coisa aconteceu, quanta coisa ela viu, quanta coisa ela viveu, e ela guardou aquilo tudo. Fazei tudo que Ele vos disser. Isso é um desafio para nós, para sermos discípulos dele? Sim. Para mim ser discípulo dele, eu tenho que estar à disposição dele, eu tenho que ter vida de oração, e eu tenho que ter obediência a Deus. Quando Jesus é batizado, e quando Jesus transfigura, quando ele é batizado, Deus Pai fala: esse é meu filho amado, ouvi-o. Quando ele é transfigurado, ele fala, tem a nuvem e fala: este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus está falando o que nessa hora? Nada. Acolhe Jesus na sua vida e cumpra a palavra. E porque a palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso ouvido, germinar no nosso coração e dar fruto. Porque o discípulo é aquele que escutou, viveu e deu fruto. Ela deu fruto. Jesus. Qual é o fruto que nós estamos dando com a nossa vida cristã? Quais são os frutos que a gente está dando? Como é que nós vamos ser reconhecidos como discípulo? Como é que Jesus falou? Assim vós sereis conhecidos. Como? Se vos amardes uns aos outros, vocês sereis conhecidos como os meus discípulos. Só a gente parar e pensar que fruto nós estamos dando. O que a palavra de Deus, o vir à igreja, o comungar, o confessar, qual é o fruto que está dando na minha vida? Se eu estiver ficando igual a qualquer pagão, estou no caminho errado. E aí? Nós temos que pensar. Porque a última palavra de Nossa Senhora, a última, que nós vamos ter registrado na palavra de Deus, está em João capítulo 19, que está escrito assim, versículo 25: perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe. Não consigo nem imaginar o que foi ela ficar de pé diante dele sendo crucificado. Depois de pé, vendo o sofrimento dele, na impotência de fazer alguma coisa. Quando eu vejo essa frase, que Nossa Senhora permaneceu de pé diante do sofrimento de Jesus, é uma certeza que eu tenho, que quando eu estiver na cruz, quando for o meu momento do meu sofrimento, quem vai estar do meu lado, de pé? Ela, para poder evitar, tirar o meu sofrimento? É isso que ela vai fazer? Não, ela vai me dar força para atravessá-lo. Guarda isso. Então, a garantia do meu sofrimento é que eu tenho a presença de uma mãe. Vai falar: coragem, meu filho, vamos junto. Essa certeza eu tenho, porque ela ficou de pé. Diz Zacarias que ela estava na elegância, vestindo as vestes da salvação. Então, que no momento do meu sofrimento, eu também consiga estar de pé, na certeza de que eu sou sustentado por uma mãe,
que não fugiu da dor, que esteve de pé diante da dor. E que ela vai interceder por nós e vai nos ajudar a passar. Essa certeza eu tenho. A arma nós temos na mão. É o rosário. Então, essas 7 palavras formam a nossa personalidade de discípulo. Porque ela foi a discípula perfeita dele. Se ela é minha mãe, e se a gente vai acolhê-la na nossa casa, ela vai nos ensinar a fazer esses passos. Qual é a queixa de Nossa Senhora conosco como mãe? Está nesse livro. Quem tem esse livro em casa? Aos sacerdotes, os filhos prediletos de Maria. Vocês leem esse livro? Então, uma das aparições de Nossa Senhora foi no Japão. Já ouviram falar nessa aparição em Akita? Era uma imagem de madeira maciça, que chorou mais de 100 vezes. Chorou na frente de todo mundo. Foi uma das aparições que foi mais rapidamente assumida pelo Vaticano. Porque ela chorou na frente de todo mundo e era uma imagem maciça de madeira. Então, ela fala, por que uma mãe chora? Ela fala aqui, ó. Por que uma mãe chora? Ela fala que ela nunca multiplicou tantas aparições dela. E ela mandou o que em cada aparição? O que Nossa Senhora mandou a gente fazer? Rezar o terço, fazer jejum, fazer penitência, ser fiel a Deus, volte a Deus. Mas nenhum profeta é bem-vindo, né? Toda vez que o profeta fala a verdade, eles mataram os profetas todos, né? Nossa Senhora, como mãe Senhora do Apocalipse, quando ela vem e fala para nós a realidade, fala, vocês são meus filhos, já estão saindo do caminho, vocês têm que voltar, vocês estão tomando o caminho errado. O que nós fizemos? Fingimos de morto. Falamos, não é conosco que ela está falando. A mãe fala e o filho não escuta. Então ela fala, por que eu choro? E aqui ela está falando aqui, ó, estou aos pés da cruz de cada filho meu, né? Então ela fala, choro porque a humanidade não acolhe meu convite à conversão e ao seu retorno ao Senhor. Sabe o que me preocupa? É que a gente não leva a nossa vida espiritual a sério. A nossa vida espiritual parece que é uma tralha que eu carrego entre tudo mais que eu carrego. Ou como uma lâmpada suja da mágica, que na hora do aperto eu esfrego e falo, faz isso para mim. Isso não é vida espiritual, não. Nós temos que acordar. Então ela fala o quanto que ele continua sendo renegado, ultrajado, blasfemado, o quanto que a sua mãe, ela fala, vossa mãe celeste, é publicamente vilipendiada e escarnecida. Os meus apelos extraordinários não são acolhidos, os sinais que dou da minha imensa dor não são acreditados, e o vosso próximo não é amado. Foi tudo que eu falei aqui? Então ela fala, o homem torna-se cada vez mais corrupto, ímpio, mau e cruel. Então a mãe chora. Choro porque as almas dos meus filhos se perdem em grande número e vão para o inferno. Porque ele é real. Choro porque são poucos os que acolhem o meu convite para rezar, para reparar, para sofrer e para oferecer. Choro porque vos falei e não fui ouvida. Dei sinais milagrosos e não acreditaram em mim. Eu choro, porque eu estou vendo meus filhos se perderem, vocês tomaram o caminho errado, vocês não acreditam que a vida é real, espiritual, e que tem um paraíso que nos aguarda. A gente não tem dimensão do que significa essa vida eterna, a gente não tem dimensão da beleza de tudo que nos aguarda. Nós estamos andando pelo mundo distraído com o mundo,
Ela fala: por que vocês estão sofrendo tanto? Porque vocês estão vivendo a era do meu inimigo, do dragão, que está tentando seduzir vocês e roubar vocês do meu filho. Acorda. Ela, como mãe, já fica desesperada. Então fala: acorda. Eu não tenho mais aonde assinar, não tenho mais aonde explicar para vocês. Acorda. Quantos de vocês aqui, fazem a devoção do primeiro sábado que ela pediu em Fátima? Amanhã é 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima, que ela pediu a consagração ao coração imaculado dela, que a gente rezasse nos primeiros sábados do mês. Quem é que faz isso? Então, além de mim, 4 pessoas. É de chorar. Ela pediu isso tem um século. Ela fala: essa consagração depende da paz do mundo. Simples, gente. A gente reza o terço, medita uma das dores dela, reza, lê um dos trechos aqui e faz a oração de consagração. É só isso. Simples. Aqui na igreja tem todo primeiro sábado, cedo. O que está faltando? Por que estamos dormindo? Precisamos de acordar. Isso é o apelo de uma mãe. Eu trouxe isso que eu falei, é uma mãe. Então ela fala que Jesus cuida do nosso pequeno resto, né? Que nós somos o pequeno resto, e que Ele cuida de nós com muito ciúme. Então ela fala: escuta e acolhe o meu convite aflito, porque ela é mãe. E o desespero de uma mãe é quando ela vê um filho se perder. Eu vejo o desespero das mães quando os filhos estão perdidos na droga, ou na bebida, ou o filho completamente desorientado e perdido com tanta coisa. Então, quando eu trago isso para vocês, eu trago pela minha preocupação com a minha vida e com a vida de vocês, nossa vida espiritual. Nós temos que levar isso a sério e de verdade se posicionar na conversão. Nós temos que andar pela vida e as pessoas terem certeza que somos cristãos. A nossa vida tem que incomodar o outro, senão nós estamos igual ao mundo. Nós temos que acordar, gente. Não sabemos o dia nem a hora de nada. De nada. Então vamos acordar, porque o que nos espera é muito maior. Ela é mãe, nossa mãe. E ela falou: atenda o meu convite tão aflito. E eu quero terminar com uma oração feita por João Paulo II, que foi o Papa dela, né? O Papa que consagrou todo o pontificado dele a ela. E ele morreu no primeiro sábado. Não é à toa. Era consagrada a ela. Morreu no primeiro sábado, na véspera, foi na madrugada do Domingo da Misericórdia. Quem que instituiu o Domingo da Misericórdia? Ele. Extraordinário, né? Nada passa em branco, né? Então eu quero terminar fazendo uma oração a ela, repetindo a oração que ele fez, né? E ele começa assim: mulher, eis o teu filho. Queremos hoje confiar-vos o futuro que nos espera, pedindo-vos que nos acompanheis no nosso caminho. Somos homens e mulheres de uma época extraordinária, tão cheia de triunfos como de contradições. A humanidade possui hoje instrumentos de poder inaudito. Pode fazer deste mundo um jardim ou reduzi-lo a um amontoado de ruínas. Adquiriu capacidades extraordinárias de intervenção sobre as próprias fontes da vida. Pode usá-las para o bem, dentro das margens da lei moral, ou ceder ao orgulho míope de uma ciência que não aceita limites, até o ponto de espezinhar o respeito devido a cada ser humano. A humanidade encontra-se hoje, como nunca, numa encruzilhada.
E cada vez mais a salvação está toda e unicamente, ó Virgem Santa, no vosso Filho Jesus. Por isso, Mãe, tal como o apóstolo João, queremos receber-vos na nossa casa, para aprender de vós a conformarmos-nos ao vosso Filho. Mulher, eis os teus filhos. Estamos aqui diante de vós, para confirmar ao vosso cuidado materno, nós próprios, a Igreja, o mundo inteiro. Implorai por nós junto do vosso amado Filho, para que nos dê o Espírito Santo em abundância, o Espírito de verdade, que é a fonte de vida. Acolhei-o por nós e conosco, como na primeira comunidade de Jerusalém, unido ao vosso redor no dia de Pentecostes. O Espírito abre os corações à justiça e ao amor, incite os indivíduos e as nações a